Olá, gente, tudo bem? Me chamo Lohane, sou aluna da UNO São José, faço pedagogia e hoje eu estou aqui com o Marcos Nascimento para falar um pouquinho sobre a área de atuação dele. E aí, Marcos, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a sua área de atuação, sobre a psicopedagogia. Eu também fui aluno da São José, tá? Que legal! Fiz pedagogia na São José. Sou psicopedagogo clínico institucional, né, como especialização. Estou cursando especialização de análise do comportamento aplicada, a ABA, e também estou cursando uma nova graduação em fonoaudiologia. Que legal! Essas são as minhas qualificações profissionais. Ai, que bom! E qual foi o seu interesse pela área da psicopedagogia? Então, meu interesse iniciou aqui no meu trabalho na clínica, né? Eu iniciei como formação de professores e partindo daí eu comecei a trabalhar com psicopedagogos, né? Especialistas com grandes conhecimentos dentro da área e iniciei a graduação em pedagogia e logo me surgiu o interesse, vendo o trabalho dos meus colegas, de cursar psicopedagogia. Estou vendo que é uma área tão ampla de conhecimento, né, e o trabalho também dos meus colegas aqui, e isso me incentivou e me potencializou a cursar a especialização em psicopedagogia. Nossa, que interessante. Dentro conhecendo um pouquinho sobre essa área da psicopedagogia, qual é o maior desafio, Marcos? Porque a gente, como educadores, a gente encontra diversos desafios pelo caminho. E aí, na área da psicopedagogia, qual assim você olha e fala, esse pra mim é um dos maiores desafios? O maior desafio da área da psicopedagogia é muito interessante, porque a área da psicopedagogia é uma área da educação. Sim. Né? Está linkada entre a área da saúde e a área da educação. E a educação em si já é um desafio muito grande pra gente. Né? Então, a psicopedagogia em si, o maior desafio é o reconhecimento da profissão. Né? Nós temos o CBO, que é um órgão, né, regulamentador, nós não temos um conselho ainda pré-estabelecido, que está tramitando ainda para nós nos tornarmos um conselho. Nós somos uma ciência, né? A psicopedagogia é baseada em ciência, então um desafio também muito grande é até mesmo a formação dos profissionais psicopedagogos. Né, que hoje nós vemos que existem N especializações que você pode se tornar, às vezes você não precisa nem cursar a psicopedagogia, você paga pela certificação e você consegue um certificado e inicia o trabalho como psicopedagogo e você não tem nenhum conhecimento técnico, científico para você estar lidando com aquela criança, né, nesse processo de aprendizado. Então eu vejo como um desafio amplo, né, tanto da parte governamental quanto da parte pessoal das pessoas de se dedicarem, né, com profundidade, né, dentro da profissão. E isso eu digo sempre que a psicopedagogia, assim como outras especializações, também deve ser levada a sério, como qualquer uma outra especialização. Entendeu? Então eu vejo isso como um grande desafio. Quando eu encontro amigos, né, ou conhecidos, ou quando eu vou para congressos e vejo profissionais da área que infelizmente ainda não possuem essa experiência e esse conhecimento, que não se aprofundam nesse conhecimento, isso acaba entristecendo a gente, né, na nossa profissão. Eu vejo que você tem muito amor, né, pela essa área, seus olhos brilham você falando. E como você assim, pode definir a importância da psicopedagogia dentro do desenvolvimento das crianças? Gente, a importância. A psicopedagogia ela tem uma importância muito significativa no processo de aquisição da aprendizagem. Né? O psicopedagogo ele trabalha de maneira específica, né? Ele consegue avaliar a defasagem cognitiva daquela criança, as áreas, né, cerebrais daquela criança de nível de cognição e saber como intervir. Né? Diferentemente, o psicopedagogo também tem essas comparações ainda pela sociedade não conhecer, né, a formação do psicopedagogo, acaba comparando com um explicador, até mesmo com um professor de sala de aula, só que é uma coisa completamente diferente. Trabalham a aprendizagem, mas trabalham de maneira diferente. Totalmente. Exatamente. O professor ele olha o global, o geral, da turma, o contexto geral. O psicopedagogo ele tem avaliações específicas que é possível mensurar o nível de cognição, a área que a gente pode intervir ali, né, estimulando, quais estímulos é adequado para aquela criança, né, a gente pode fazer tanto com criança, tanto com adolescente, quanto com adulto, entendeu? Então, assim, é um estudo pautado em evidências científicas, né, comprovadas através de avaliações para nós fazermos as nossas intervenções. Muito bom. Nesse meio tempo, você está atuando hoje em dia no institucional ou no clínico?
A minha formação é clínico institucional, hoje eu atuo na área clínica, sempre atuei na área clínica, porém, enquanto psicopedagogo, a gente também dá supervisão para escolas, né, nossos pacientes aqui. A gente faz a visita escolar, nós orientamos o corpo docente da escola, né, tem muitos professores que têm dúvidas referentes às crianças, né, as particularidades, individualidades de cada criança, então a gente vai até a escola, nós orientamos, né, nós acompanhamos de perto esse processo de aprendizagem porque é o contexto geral, né, o psicopedagogo ele trabalha no contexto geral, tanto dentro da escola, quanto dentro da parte clínica, quanto dentro da parte domiciliar, né, no contexto onde a criança está inserida. Então a gente faz esse trabalho, ou a minha atuação é dentro da parte clínica, mas a gente abre um precedente aí para a parte institucional nas escolas também. Legal. E dentro da clínica, né? Você já viveu algum episódio desafiador que você olhou e falou assim, meu Deus, me desafiou demais, assim, ficou marcado. É aquela história que você conta pra todo mundo. Como profissional, você teve esse episódio? Olha, a gente tem muito desafio dentro da parte clínica. Eu imagino. Muito desafio. Cada paciente possui sua particularidade, sua individualidade. A gente tem que ter um olhar, né, um para aquele paciente não generalizar. Mas tem pacientes, né, que são graves, tem pacientes que precisam de um nível de suporte maior do que outros pacientes. E assim, eu já tive pacientes que eu entrei na sala, o paciente estava rodopiando pela sala. Eu falei, meu Deus, calma. Vamos centralizar o pensamento e vamos, né, intervir pautado no nosso planejamento, né, o que nós definimos. E ali foi feito todo um trabalho, né, com a criança também é autista, nível 3 de suporte, né, não verbal. Então foi feito um trabalho ali, né, uma criação de vínculo com a criança, foi meu primeiro atendimento também. Né, antes de iniciar o processo avaliativo da criança, a gente faz aquela criação de vínculo, da criança ter confiança em você para você poder intervir, né, de maneira mais assertiva com a criança. Então foi feito todo esse trabalho, né? O trabalho foi um pouco demorado, entendeu? Porque é no tempo da criança, essa criação de vínculo, a gente não pode forçar uma criação de vínculo, né? A criança tem que se sentir, né, confortável dentro do ambiente, a gente sempre tenta estruturar o ambiente, né, para fazer com que ele fique confortável, fique acolhedor. Então foi feito todo esse trabalho, a criança, graças a Deus, deu certo o trabalho, a intervenção deu certo, depois veio uma outra terapeuta, fonoaudióloga, né, que a gente começou a fazer um trabalho em conjunto e a criança conseguia avaliar a criança dentro dos processos avaliativos da psicopedagogia e a gente conseguiu, né, estabelecer o planejamento dessa criança e seguir com o tratamento das intervenções psicopedagógicas. Ele ainda tá? Está, ele é recente, é paciente novo, ele tem 8 anos, uma criança linda. E iniciou o processo recentemente, né, de terapias, ele não fazia terapias nenhuma, então a gente já tem um atraso, né, nessa intervenção, né, está fazendo terapia de uma maneira tardia, então já veio com várias defasagens, tanto cognitiva, quanto sensorial, quanto comportamental, mas a gente, né, nessa equipe multi que eu trabalho, que é um diferencial também para o psicopedagogo, um psicopedagogo que trabalha sozinho num consultório, é diferente do psicopedagogo que trabalha dentro de uma equipe multi, né, que te dá suporte, tanto da parte comportamental, da parte sensorial, da parte de alimentação, da parte familiar. Então tudo isso, né, nos ajuda, nos auxilia a potencializar cada vez mais as nossas crianças e ver aí o desenvolvimento pleno delas. Nossa, que legal. Muito interessante esse momento aqui com você, descobrir um pouquinho, né? Já que você foi aluno da nossa universidade, né? Sim. Do Vitor, foi seu mentor, né? Vitor, eu tô aqui com o seu mentorado, tá? Eu queria, Marcos, que você deixasse um conselho para os alunos da São José que estão, assim, pensando, estão, sabe, o que ela pulguinha atrás da orelha, será que eu prossigo com a psicopedagogia? Será que eu invisto? Queria que você deixasse um conselho, assim, pra gente. Gente, eu sou apaixonado pela psicopedagogia. Eu, então, sou, assim, meio... É difícil de falar porque sou suspeita de falar. Mas, falando sério, gente, é uma área linda. É uma área que está em expansão.
né? O psicopedagogo, a gente tem essa divisão de clínico institucional, mas nós podemos trabalhar em outros ambientes também, né? Não somente em clínica, não somente em escola, né? É uma amplitude muito grande e está tomando uma visibilidade cada vez maior. Um conselho que eu dou sempre, né, para as pessoas que procuram saber sobre a psicopedagogia é que vocês podem cursar, mas procurem uma instituição, né, que seja reconhecida, uma instituição séria, porque se vocês jogarem no Google, né, psicopedagogia, vai aparecer N instituições oferecendo cursos de R$50, Sim, né, que vocês se formam em 3 meses, mas vocês não aprendem absolutamente nada. Né? A psicopedagogia é muito estudo. Né? Nós estamos lidando com o processo de aprendizagem, nós estamos lidando com cognição daquela criança, desenvolvimento das habilidades daquela criança. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, parece que é uma coisa muito simples, mas não é. É minucioso, existem diferentes protocolos, diferentes avaliações, né? Então, assim, tem toda uma seriedade por trás. Então, um conselho que eu dou: façam psicopedagogia na instituição, na Unisão José tem a psicopedagogia, né? O Vitor é um dos coordenadores. Você merece estudar aqui, né? Já estamos fazendo aqui no marketing, mas vocês cursam psicopedagogia com seriedade, procurem, porque vocês vão se tornar profissionais excelentes. Se é essa área que vocês desejam da pedagogia, eu acredito que vocês vão trilhar um caminho de sucesso. Ai, que legal! Olha, foi um prazer estar aqui com você, tá? Conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória. E obrigada pelo seu conselho. Eu que agradeço, gente. Tá? Obrigada por aceitar, por topar estar aqui com a gente. Muito tá obrigado, bom, querida. É isso, gente. A gente conheceu um pouquinho do profissional Marcos Nascimento e ele deixou um recadinho aqui de incentivo pra gente. Então, é isso. Tchau!